Bom dia, alunos! Hoje eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre semântica, que é o assunto do módulo 3 que nós iremos trabalhar. Semântica é um assunto que trabalha com sentido. Nós, de primeira, estudamos um pouquinho sobre a questão da gramática em si. Nós estudamos língua, linguagem, variação linguística. E agora a gente vai começar a entrar naqueles 5 conceitos gramaticais que eu comentei em sala de aula, lembra? Semântica, estilística, fonética, morfologia e sintaxe. O primeiro que a gente vai trabalhar é semântica. Quando a gente trabalha com semântica, a gente vai trabalhar com o significado das palavras no sentido delas. Como, por exemplo, você olha para isso aqui e você vê o quê? Um celular. Então, o significado em si das palavras e também o significado delas de acordo com o contexto. Exemplo, a palavra manga. Manga pode ser manga de camisa ou de um casaco, ou pode ser manga de fruta. Então, essa palavra, apesar dela ser a escrita dela ser igual, ela vai trabalhar com significados distintos, diferentes, de acordo com o quê? Com o contexto. Por isso que a gente fala que semântica é relacionada a sentido. É o sentido da palavra, o significado da palavra dentro de um texto. Então, se a gente vai estudar o significado de uma palavra dentro do texto, a gente vai estudar antônimo, sinônimo, hiperônimo, hipônimo, polissemia, por vezes ambiguidade e os parônimos. Agora eu vou dar uma pincelada para vocês sobre cada um, sinônimo, antônimo, parônimo, hiperônimo e polissemia. E na próxima aula, nossa aula online, eu vou comentar com vocês, particularizando mais cada um, tudo bem? Então preste atenção. Primeiro são os mais fáceis, que vocês com certeza já sabem, que é sinônimo. Sinônimos são palavras que têm significados semelhantes. Exemplo, bruxa, feiticeira. Tem significados semelhantes, são sinônimas. Enquanto antônimos são palavras contrárias. Feio, bonito. O contrário de feio é bonito. O contrário de feliz é triste. Então, antônimo, palavras contrárias. Sinônimo, palavras com significado semelhantes. Significado contrário, antônimo. Significado semelhante, sinônimo. Hiperônimo e hipônimo. Ó, gente, toda vez que vocês verem essa palavra hiper, quer dizer uma coisa grande, geral. Enquanto hipo quer dizer uma coisa mais baixa, mais específica nesse caso. Uma pessoa que é hipertensa, ela tem pressão alta. Uma pessoa que é hipotensa, ela tem pressão baixa. Nesse caso, hiperônimos, a gente está falando de palavras que englobam algo geral. Enquanto hipônimos, palavras hipônimas, a gente está falando de palavras que especificam algo. Exemplo, qual é o hiperônimo? O hiperônimo de Brasil. Brasil é o quê? Um país. Existe só o Brasil como país? Não. Existem vários países. Estados Unidos, Canadá, Japão, Suíça, África do Sul. Então, hiperônimo, país. Hipônimos, eu vou especificar qual país estou falando. Brasil, África do Sul, China, Japão. Então, Brasil, o hiperônimo de Brasil é país. País é o hiperônimo de Brasil. Mas, professora, e o hipônimo? Brasil, país, é o hiperônimo de Brasil. Brasil vai ser o hipônimo de país. Então, aquilo que especifica é o hipônimo daquilo que é geral. E aquilo que é geral é o hiperônimo daquilo que está especificando. País, hiperônimo de Brasil. Brasil, hipônimo de país. Compreenderam?
A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na próxima aula, que ele é um assunto mais complicadinho do que, no caso, antônimo e sinônimo. Professor, e polissemia. Polissemia é o que a gente falou sobre manga. São palavras que têm a mesma escrita, só que elas possuem significados diferentes de acordo com o seu de acordo com o seu contexto. Então, elas podem abarcar múltiplos contextos, cada uma possuindo um significado. Por exemplo, a manga da minha camisa está rasgada. Nossa, minha fruta favorita é manga. Ou outra palavra que pode ser banco. Eu vou no banco. Quando eu falo eu vou no banco, geralmente a pessoa vai imaginar que eu vou ao banco em si, onde eu vou fazer alguma coisa relacionada à minha conta ou poupança. Mas quando eu falo eu vou sentar no banco, você imagina o espaço físico, um banco. Então, pode ser o quê? Uma instituição comercial ou o assento em si. Então, são palavras que, dependendo do seu contexto, elas são polissêmicas. A gente chama de palavras polissêmicas, porque elas podem ter múltiplos significados de acordo com o seu contexto. Na próxima aula, a gente vai falar, na aula online, mais sobre os hiperônimos e hipônimos e também sobre as palavras parônimas. Então, eu espero encontrar vocês lá e tentem relembrar um pouquinho e dar uma lida no livro de vocês sobre semântica, módulo 3, tudo bem? Vou colocar aqui para vocês as páginas.